Chegamos à quarta meditação dessa semana especial preparada para você, mulher, a Semana Preciosas. E a cada dia eu tenho trazido uma das mulheres que compõem a genealogia de Jesus, que fazem parte da árvore genealógica do Messias, da linhagem do próprio Cristo. São as mulheres em que a existência delas possibilitou a existência dele aqui na Terra. São mulheres improváveis, mas que, colocadas nas mãos de Deus, se tornaram instrumentos preciosos e poderosos. São mulheres improváveis que tiveram a sua história transformada e tiveram este grande privilégio de estarem diretamente ligadas à família de Cristo aqui na Terra. Histórias de pessoas comuns, como eu e você, com as suas faltas, com as suas falhas, com os seus defeitos, mas que, por se colocarem em submissão à vontade de Deus, puderam ter os seus caminhos modificados, a sua vida restaurada e a sua história transformada. E a quarta mulher que aparece na genealogia de Jesus em Mateus 1 é Betseba. A história de Davi com Betseba é uma história que poderia ter sido escrita por qualquer roteirista de Hollywood. É uma história que contém adultério, assassinato, deslealdades, traições, mas está aqui na Bíblia, colocada para trazer esperança, para mostrar para mim e para você o que a graça de Deus é capaz de fazer com os improváveis. Davi se encantou com Betseba, que era a esposa de Urias, um dos seus fiéis soldados. A possuiu e ela gerou um filho. Na tentativa de encobrir o seu pecado, Davi trouxe Urias da guerra para se deitar com a sua esposa, e este era tão leal ao dever que se recusou visitá-la. E aí Davi, em meio ao seu desespero, deu ordens para que Urias fosse colocado na frente de batalha, e ali ele veio a falecer. Com o falecimento de Urias, Betseba foi trazida ao palácio. E quando Davi achou que tudo estava feito para encobrir o seu erro e o seu pecado, veio através do profeta Natã a revelação do seu erro. E ali Davi caiu em arrependimento. E nós sabemos que Betseba também arrependeu-se do seu ato. E ela foi perdoada e restaurada. As falhas humanas podem ser perdoadas e restauradas. Isso não te dá liberdade para falhar de forma deliberada, mas traz a esperança de que as faltas cometidas, os deslizes humanos cometidos, são perdoados sob a graça de Jesus. Quando Davi e Betseba se arrependeram do seu pecado, as consequências não foram retiradas. O primeiro filho deles veio a falecer e ambos passaram por uma dor muito profunda. Mas quando eles purificaram o seu coração, reconheceram a necessidade de que Deus criasse neles um coração novo, um coração puro, um coração reto, a história foi modificada. E dentre os filhos que eles tiveram, nasceu Salomão, que foi o próximo em sucessão no reinado de Israel. E é através de Salomão que Betseba está na genealogia de Cristo. A Bíblia diz: se confessardes os vossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, de todo pecado, de todo mal cometido. Deus não apenas perdoa e apaga os pecados, Ele reescreve uma nova história. Uma história recheada de bênçãos, uma história capaz de deixar um legado, se você tão somente estiver disposta a depositar a sua vida, os seus desejos, os seus pecados, todo o seu eu nas mãos de Deus. Ele fará grandes maravilhas. Se ajustarmos as lentes e colocarmos o foco correto, o que vemos nessa história é Deus fazendo o impossível através de uma mulher
improvável que poderia se sentir incapaz. Somos seres humanos e por isso estamos todos passíveis de erro. O que realmente importa é a sua capacidade para reconhecer o seu erro, arrepender-se sinceramente, pois se você está disposto a reconhecer e abandonar o seu erro e pedir perdão a Deus, Ele estará disposto a perdoar. A história de Betseba nos lembra que Deus oferece graça para aqueles que se acham fracos. O arrependimento sincero produz vida. O arrependimento sincero produz transformação. Essa é a transformação que Jesus nos convida a experimentar. Minha querida amiga, não há distância que você percorreu que Deus não possa te trazer de volta. Não há injúrias que você tenha cometido que Deus não possa purificar e limpar do seu coração. Eu não sei o que você tem vivido, qual tem sido a sua história, quais têm sido as suas lutas. Mas quando você abre espaço e permite que Deus entre na sua história, Ele pode reconstruir. Você se acha uma pessoa improvável? As histórias das mulheres que compõem a genealogia de Cristo nos mostram que Deus é especialista em realizar coisas impossíveis a partir de pessoas improváveis. Ele é especialista em realizar o impossível a partir de mulheres improváveis. Basta você se colocar nas mãos de Deus, se permitir ser usada por Ele. Se você confessar os seus pecados, se você se arrepender diante dEle, não há pecado que Ele não possa perdoar, não há pecado que Ele não possa apagar e não há história que Ele não possa reiniciar. O seu passado não define o seu presente e nem determina o seu futuro. Deus, Ele quer restaurar e Ele quer te usar. Eu desejo que, assim como Davi pediu, cria em mim, ó Deus, um coração novo e renova em mim um espírito reto, essa seja a sua oração neste dia. A graça de Deus alcança aqueles que se sentem mais fracos. A graça de Deus restaura, a graça de Deus renova, a graça de Deus ressignifica. Submeta-se a Ele e permita que Ele te use de forma abundante. Que Ele despeje sobre você a sua graça para que você transborde nos que estão ao seu redor. Lembrando sempre que você é preciosa para o Deus do universo.